jóia? Nós vamos começar agora a gravação da aula 4.1, tá? Nós já começamos a falar sobre isso na última aula, a respeito de como vocês vão, né, se guiar para fazer a citação dos seus trabalhos e também as principais, a forma de fazer as referências, né? Eu vou deixar aqui para vocês, não vou mandar, na verdade, para vocês no e-mail também o documento da ABNT relacionado à citação e também como montar as referências para vocês consultarem com calma. Então, como foi abordado na última aula, a citação, que é a chamada que você faz para o trabalho que você leu no texto, ela pode ser feita de 3 formas, sendo elas, né? A primeira, que é a citação direta ou indireta, ou a citação de citação, que inclui tanto a direta como a indireta. Nós vamos, vou tentar abordar agora com exemplos, né? Aquilo que eu já falei na sala de aula, naquele dia na nossa reunião. Bom, a citação direta, como o nome já diz, direto quer dizer que eu não alterei nada na referência que foi usada como base, né? Ela é a transcrição textual da parte da obra do autor consultado. Então, é uma transcrição textual, é na íntegra, tá? E aí, sendo na íntegra, você tem que trabalhar a sua citação no texto de uma forma que fique evidente que foi feito na íntegra. A gente vai ver como que isso é feito. Segundo, é a citação indireta, na qual você já usa um texto base do autor, mas você não vai copiar na íntegra. Você vai parafrasear, tá? Que é você reescrever, você colocar aquela informação com a sua interpretação, com as suas palavras. E a citação de citação é aquele caso que tanto faz, pode ser citação direta, quando você copia tudo que está falando ali, ou indireta, quando você reescreve com suas palavras, mas que você não conseguiu ler o autor original e você está citando a partir de alguém que citou aquele original. Então, é por isso que a gente chama que é citação de citação, tá bom? E aí, geralmente, vai vir essa palavra, né? Que é o APUD, que significa citado por. Nós vamos ver também como vai ser feito. Lembrando que a ABNT, essa 10.520, é a ABNT que regulamenta essa forma de fazer a citação. Já gostaria de fazer um outro parêntese. Eu sugeri para vocês, para quem quiser, né, tiver facilidade, preferir, utilizar o Mendeley, por exemplo, que é um editor de referências bibliográficas, para facilitar mesmo a vida. Quando ele faz a edição das referências bibliográficas, ele também já faz a inserção da citação, que na verdade é até o contrário. Você insere a citação no texto e automaticamente ele insere, utilizando ele, né, a revisão bibliográfica. Então, a citação também é feita com o Mendeley. Aí, o que vai acontecer? As normas, né, de como vai ser feita essa citação vai ser com base no estilo de citação e referência que você está usando a partir do Mendeley. Existem alguns pormenores, como eu disse, o nome do autor em maiúsculo, outro nome do autor em minúsculo, um usa o et al com ponto, outro usa o et al com ponto e vírgula, não cita, né, um outro estilo não vai citar no modo autorano no texto, mas vai citar numericamente, depois lá na referência vai fazer a relação de números com as referências. Isso são detalhes, mas também todos esses estilos vão cumprir essa grande regra que tem na ABNT também aqui, tá? Que é citação, quando a citação for direta, vai ter uma característica. Indireta, outra característica. Citação de citação, outra característica, tá? Para deixar bem claro que são coisas diferentes. Bom, continuando aqui então, na citação direta, que é quando é feito, né, a transcrição na íntegra da informação que você está utilizando, ela vai ser feita de 2 formas. E isso vai depender da quantidade, né, do tamanho da informação que você está copiando. Se for uma informação de até 3 linhas, você vai normalmente no texto,
Você está escrevendo, você vai citar normal no texto corrido, tá? Só que aí você vai ser obrigada a colocar aquela parte que foi cópia mesmo, até 3 linhas, dentro de aspas, tá? E logo em seguida vem a citação entre parênteses. Aí aqui, por exemplo, a citação é de 2 autores, né? Que é o Oliveira, o Dávila e o Oliveira. O ano de 2002, e eu sei que essa parte que foi copiada foi na página 50, tá? Então, isso é para facilitar o seu leitor de encontrar, ok? Estou colocando essa outra referência aqui também, porque esses exemplos, né, de a frase em si, eu extraí desse trabalho que é um manual também de uma universidade que usa BNT, mas dá alguns exemplos diferentes do que está na BNT, tá? É só mesmo para ajudar a entender um pouco mais. Bom, agora se for mais de 3 linhas, aí já tem toda uma outra formatação que tem que ser feita. O exemplo é essa daqui, essa parte que está em azul, vocês estão vendo aí. Aí você tem que fazer um recuo, aqui ó, tá vendo? Um recuo na página de 4 centímetros de toda a parte citada. Ela vai ter tamanho de letra menor também, geralmente a gente usa 12, então ela vai ser tamanho 10. Espaçamento diferente, geralmente a gente usa espaçamento 1,5 no texto corrido, essa vai ser espaçamento simples. E além daquela outra coisa, não precisa ter aspas dessa vez, tá? Mas precisa colocar lá, né, o sobrenome, na citação, o sobrenome, o ano e a página da qual foi copiado essa informação. E a citação indireta, eu acho que eu fui clara na última aula, ela é a citação que mais nos interessa. Por quê? Porque ela é uma citação que você consegue fazer, né, a sua interpretação e colocar com suas palavras, tá? Fica mais fluido o seu texto de entender do que de repente você quebrar o texto e colocar a frase de uma outra pessoa, tá? Então, se possível, façam, né, eu incentivo que vocês façam bem mais citações indiretas, se possível, somente indiretas. Como eu disse, tem que parafrasear. Então, não tem aspas, tá? Aqui no exemplo. E aí, vocês, né, vão escrever com as suas palavras a informação, como foi feito aqui. Em seguida, vai vir, né, o sobrenome. Nesse caso, tem que ser, no caso da BNT, tá, gente? Tem que ser o sobrenome em letra maiúscula, vírgula, o ano, tá? Se a citação, aqui é um outro exemplo, mas também é citação indireta. Se a citação indireta, por exemplo, for no começo da página, da frase, quando a gente coloca assim, segundo os autores fulano de tal e fulano de tal, né? De acordo com o trabalho de fulano de tal e fulano de tal, aí já é um texto mais corrido, aí você não cita entre parênteses, né? Aí você, no texto corrido, você não põe eles em caixa alta, vocês vão colocar eles, escrever normalmente, tá bom? Agora, quando você coloca a informação e depois só deixa em parênteses, dizendo, né, essa informação foi interpretada desse trabalho, aí você põe em caixa alta, tá bom? Mas aqui nós já entramos, né, no slide, na citação de citação, como eu disse, pode ser feita tanto para a direta como a indireta. Lembrando que vai ser sempre utilizado o nome a palavra apud, que significa citado por. Então, como que é feito? Olha esse exemplo, né? Ele quis dizer, né, o Salamon e o Anrier. Aí, o ano do original, apud, merge, o ano do que você leu, da fonte lida. Então, que eu entendo aqui? Eu entendo que o merge ele leu, né, esses aqui, o Salamon e o Anrier, e ele citou. E eu não consegui achar esse aqui de 1999, então eu citei como o Merege citou, mas eu não citei na íntegra do Merege, eu citei interpretando, tá? Porque é uma citação de citação, mas é indireta. Então, eu interpretei aqui o que o Merege falou, que na verdade ele disse que quem falou foi o Salamon e esse Anrier, ok, gente? Aí depois vem essa mesma ideia, só que na citação direta, que aí, ó, vamos ver, eu tô querendo citar esse Viana, de 1986,
que foi citado na íntegra pelo Segato 1995. E eu fui lá e escrevi a mesma coisa que o Segato falou, tá? Então, pelo fato do Segato ter feito uma citação direta e eu estar fazendo uma citação direta dele, eu sou obrigada a colocar ano e página em todas as duas, antes e após o apud, ok? E entre aspas também, porque são menos de 3 linhas, ou até 3 linhas. Se fosse mais, teria que vir aquele recuo com toda aquela condição que já falei. A outra coisa importante, na verdade, aqui, é que, e aí como é que vai ficar a referência lá? Lá na referência, você não é obrigado a citar os dois, você vai citar somente, discorrer lá, né? Descrever lá somente aqueles que você realmente leu, que é, no caso aqui, o MERES de 2005, tá bom? Você não leu o Salomão e o Ania, então você não precisa citá-lo. Quem quiser ler, como você nem encontrou, vai ter que ler o MERES e ver que a citação está lá. E ele também vai tentar procurar e ver se ele consegue achar. Bom, aí aqui a gente vai para outros exemplos de citação que, por exemplo, pode ser que aconteça com vocês. Eu separei, são muitos casos, para não delongar e porque também tem coisa que eu acho que não é muito aplicada no nosso caso, tá? Então eu vou mandar também, como eu disse, né, a norma na íntegra, que aí vocês vão ter tempo de ler com calma, e se for surgindo também alguma condição muito particular aí, vocês precisarem de ajuda, vocês me contactam, tá ok? É o seguinte, quando o trabalho está em fase de elaboração, tá? Como que eu vou saber que está em fase de elaboração? Ou se eu estou fazendo, né? Aí eu sei que está em fase de elaboração. Ou se aquele trabalho que eu encontrei, às vezes até na internet, né, até nos sites de busca, está escrito como proof, tá? Ou seja, ele ainda está sendo avaliado lá nas revistas para que seja publicado, né? Então, ou seja, eu já submeti aquele trabalho para uma revista, mas ele ainda não está publicado. Mas muitas vezes os autores colocam eles em proof, né, em provisório, nas redes sociais deles ou em alguns sites de tipo ResearchGate, sabe? E aí você pode acabar encontrando esse trabalho, ele pode ser muito interessante para você. Então existe sim uma possibilidade de você citar. Como? Você vai indicar aqui, colocar a informação, né, com suas palavras, você vai indicar, indo parênteses, onde seria a citação, que é em fase de elaboração. E observem que aí você vai colocar aqui o número 1 sobrescrito para dizer, e aí vai ter que ter uma nota de rodapé na própria página, e esse 1, ele vai ser então o título do trabalho, de quem é a possível autoria e vai ser editado, né? Ou seja, que vai ser publicado também em qual lugar, em qual ano. No proof, geralmente já é um artigo assim, prontinho, com a diferença de que ele vai sofrer algumas pequenas modificações para ser publicado. Então lá também já vai ter uma revista, ok? Aí lembrando que aqui vai ser em ordem crescente à medida que for aparecendo isso no texto, tá? É bom também evitar usar esse tipo de trabalho, porque pode ser que às vezes aqui por azar, é raro, que a informação que você extraiu, você citou, vai ser o que foi mais questionado pelo revisor na revista, e depois quando o artigo sair, ele vai vai ser retirado do corpo do trabalho, tá? É raro, mas pelo menos você está dizendo pro seu autor, pro seu leitor, que está em fase de elaboração, então você não está se resguardando, dizendo que isso pode realmente não ficar no trabalho final, ok? Bom, e aí também acontece às vezes na hora de organizar a sua referência bibliográfica, a sua citação, você ter mais de um trabalho sendo feito com o mesmo sobrenome. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes é coincidente de sobrenome. Exemplo meu, Silva, tem milhões, né? Então sempre acontece de ter mais de um Silva para ser citado. E aí, no mesmo ano, que é o grande problema, né? Não tem problema se você tem uma Silva et al. 2015, uma Silva et al. 2016, uma Silva et al. 2017.
Se elas são a mesma ou diferentes, o fato de ter o ano diferente me faz me permite encontrá-la lá na referência bibliográfica sem problema nenhum. Agora, se elas são a mesma ou são diferentes, mas são do mesmo ano, e aí o nome do autor é igual, a gente recomenda que você, se é a mesma pessoa ou não, mas como o sobrenome é igual, recomenda-se colocar, acrescentar uma letra, um A, B, C, D, e aí vai no alfabeto, tá, gente? Continua na ordem do alfabeto. Por quê? Aí, por exemplo, a que você citou primeiro, você vai chamar de 1927A. Então, lá na referência, você também vai ter que acrescentar o A ao 1997 para esse sobrenome, tá? Que foi o primeiro citado. E assim sucessivamente. Bom, e o outro exemplo aqui é o caso de já ser assim, a mesma pessoa, o mesmo sobrenome. Só que eu tenho inúmeros trabalhos dela dentro daquela mesma informação que eu quero falar. Isso acontece muito na introdução, às vezes, né? Ou então quando a pessoa já tem muito trabalho sobre aquela área. E aí eu vou ter que ficar citando, né, o sobrenome dela e o ano. O mesmo sobrenome e o ano. O mesmo sobrenome e o ano? Não, você pode citar somente um sobrenome e os anos separados por vírgula, que isso vai ficar, dá a entender, né, pela norma, de que é a mesma pessoa com trabalhos diferentes em vários anos, tá? Bom, aqui é para aquele exemplo de como citar e como referenciar órgãos, né? Que no caso aqui é a Comissão das Comunidades Europeias. Então, como que a BNT ela sugere, né? No caso aqui é uma citação de citação, quer dizer, desculpa, é uma citação direta, porque tem a página, tá? E tá em vírgula. Sem querer, eu apaguei a vírgula daqui na hora de montar, tá? Mas podem ver que tem uma vírgula aqui ainda. Então, é o seguinte, você vai colocar a informação, pode ser também citação indireta, você pode interpretar sem problema nenhum, tá? Você vai para as duas. Aí, você vai em parênteses colocar o nome dela, quando é parênteses é caixa alta, nome por extenso, vírgula o ano. Citação direta, põe página. Indireta, não precisa de pôr página, ok? Aí lá na referência, você vai começar então pelo nome do órgão, né? E seguir com os títulos, né? No caso aqui, a revista, o local onde foi encontrado, ok? E o ano. Pode acontecer também, um outro exemplo de como citar e como referenciar, referências que são de meio eletrônico. Aí às vezes fica até meio assim, mas tudo é meio eletrônico hoje, né? Não tem mais, a gente não fica mais lendo revista impressa para poder fazer as referências, né? Sim, de fato. Mas nós temos que lembrar que a grande maioria das revistas, né, que tem seus periódicos, tem seus volumes, etc., eles têm a versão online e a versão impressa. Por mais que hoje nós nem recebemos mais, né? Mas há uns 15 anos atrás era muito comum, uma vez que a universidade, né, ela tem o acesso, ela paga para ter acesso àquela revista, ela recebe os volumes e coloca na sua biblioteca, você pode consultar. Quase ninguém faz isso mais porque é muito fácil conseguir essa informação pela revista online, tá? Aí como que eu vou saber quando a revista tem e quando a revista não tem? Bom, pelo que eu entendo aqui, o consenso que existe se é uma referência que tem todas as informações que precisa para uma referência impressa, ou, por exemplo, é uma referência que você consegue colocar, né, o título do trabalho, o nome completo da revista direitinho, tem o volume e tem o número de páginas iniciais e finais, tem o ano, né, que você vai ter. Isso é uma revista que cumpre os requisitos de revista impressa. Então, eu não preciso me preocupar se ela é só impressa ou se ela é online, tá? Agora, tem alguns outros tipos de trabalho que podem ser até da área científica, né, de revistas, às vezes científicas, mas que não são, que são mais de âmbito, de um público mais amplo,
que às vezes não coloca, que só tem a versão online mesmo. Então eles não se preocupam de ficar colocando, organizando isso, às vezes em página e tudo, né? Apesar de que a maioria tem, como eu disse, né? Então nesse caso, é importantíssimo que você faça a citação, a referência. A citação vai ser feita normalmente mesmo. Aqui, por exemplo, você vai citar Alves 2000 e 2000. Porque se você tem o autor e o ano, ok, não tem problema nenhum. Mas lá na referência, como você aqui, ó, tá vendo? Não tem informação de página, não tem informação de volume. Eu não consigo rastrear dessa forma. Mas tem o link, né? Que é o disponível em. Aí você vai colocar aqui com esse sinal de menor e esse sinal aqui de maior. Dentro desse sinal você vai colocar o link e aí você ainda vai colocar acesso em 10 de janeiro de 2002 e as horas, tá? Por quê? Porque também pode acontecer dele ficar fora a página sair, pode acontecer de depois ser feito algum upgrade. Então, assim, você se resguarda de que foi uma informação que você obteve naquele momento, tá? Aqui é um outro exemplo de referência também a partir de material da internet, né? E aí, ó, olha para vocês verem, é um artigo do Silva, aqui do Ives, né? Sobrenome Silva, do Estado de São Paulo, do jornal, tá? E aí ele tá disponível na versão online. Então aí ele pôs disponível em, colocou lá a data, colocou até mais informações que o outro, e disponível em o link e acesso em também. Ah, ele não pôs data nem hora. Tá, gente, o que acontece? Tem algumas partes da referência que é opcional, tá? Então, assim, se você puder, coloque os opcionais, mas se você achar que é um trabalho, etc., esse opcional não precisa colocar, tá? Bom, aqui tem uma outra dica que eu acho relevante, que eu acho que, assim, mesmo no referencial teórico que vocês estão fazendo aí, ou na própria revisão mais completa, né, que vocês vão fazer aí da monografia, eu acho que enriquece muito, ajuda muito o trabalho quando você aprende a citar e a referenciar informações que às vezes estão em tabelas dos artigos, informações que às vezes estão em figuras, porque às vezes é difícil você reconstruir uma tabela muito parecida com aquela, porque aquela está muito boa. Então você não precisa ficar tendo esse trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui foi até tirado de COS 2019, que foi uma aluna de especialização que eu orientei no ano passado. É o seguinte, ela copiou, né, na íntegra as informações que estavam nessa tabela, tá? Eu até cortei a tabela aqui, tem o título da tabela, tá? É porque o que me interessava mais era aqui. E ela colocou fonte e colocou a citação desses autores aqui e o ano. Citação normal, tá? E lá na referência ele vai aparecer, como ela fez em ordem alfabética, ele vai aparecer na ordem alfabética lá do trabalho dela. Dessa vez ela copiou na íntegra, beleza. Supondo que você quer todas as informações, mas tem uma parte lá das informações que não te interessa, que está aumentando a tabela, que você quer só uma parte. Aí, se você alterou o conteúdo original, alterar pode ser, você às vezes mudou um pouquinho a escrita, porque quando você traduziu para o português, do inglês para o português ficou estranho, ou você cortou umas informações que você não queria, deixou só o que você queria. Aí você, ao invés de citar somente fonte, o nome dos autores e o ano, você cita fonte, adaptado de, aí o nome dos autores e o ano, ok? E lá na referência, normal. Aqui é uma sugestão que vocês podem fazer também para citar e referenciar figuras. Figuras eu acho que é mais provável mesmo de vocês encontrarem umas muito bacanas nos artigos e que muitas vezes ilustram, né, aquela parte do seu referencial teórico e você gostaria de usar. Então é possível, você põe a figura lá, você põe a fonte e você põe a citação, né?
Aí também a citação vai depender, eu não entrei muito no detalhe de se vai citar dois autores, três autores e ano, a partir de qual momento põe et al, etc. Porque isso vocês podem encontrar lá na ABNT e também que eu estou considerando que muita gente vai fazer utilizando o Mendeley. E isso é uma das coisas que mudam lá naquele estilo que eu falei no início da aula. Então, dependendo do estilo, pode ser que a partir de até dois cita os dois. A partir de 3 já cita o et al. Outros a partir de 4, tá? Então, isso daí vai depender lá do estilo. Como eu disse, não tem estilo melhor ou pior. O que não pode ter é mistura entre os estilos. Começar de um jeito e usar um outro e terminar de um outro ainda diferente, tá? Porque aí fica um trabalho difícil de ler, difícil de interpretar e aí realmente cai a qualidade, ok? Então, se você, por exemplo, aqui, no caso foi a Costa, né, que foi a Viviane, ela traduziu e acrescentou algumas informações nessa figura, tá? Por exemplo, lá estava escrito só fitodegradação, aí ela colocou metabolismo de planta, ela acrescentou informação, tá? Até para ficar um pouquinho mais próximo daquilo que ela estava dizendo, explicando lá no referencial teórico dela, que aí ela descreve tudo isso que está acontecendo aqui na figura, ela descreve também textualmente, né? E aí, por isso que ela pôs esse modificado de Andrade et al. 2007. Poderia ser também adaptado de, tá? Tanto faz. E aí, como que eu vou referenciar? Você vai referenciar normalmente quando for um trabalho científico. Se foi uma figura muito interessante que você conseguiu de algum trabalho que às vezes não é científico, também tem a opção de usar, tá? Se for aquela aí vale para aquela referência lá, né, de disponível em, acesso em, tá? Então, essa parte aqui também vocês podem consultar no tópico 7.11 e 7.12 da BNT 6023, ok? Então, gente, é isso. Eu quis só dar mais uma chamada de atenção para essa parte que é muito importante e embora seja uma coisa mais, como que eu posso dizer, mais metódica, né, não tão conteudista, mas é importante que vocês façam da forma correta, né, que aprendam a fazer. E como eu disse, vai ter aí umas particularidades de cada uma. E se vocês precisarem, vocês me contactem que a gente ajuda, tá ok? Muito obrigada.